Olá, oitavos anos, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de geografia dessa semana. E, para começar, eu preciso que vocês estejam com a apostila aberta na página 239 do COC 3. A página 239, vamos lembrar, começa algumas questões que eu passei para vocês no último vídeo aula, certo? O que eu comentei sobre a industrialização americana. Então, a gente tem as questões para serem corrigidas, tá? E depois a gente finaliza o COC 3 com o último assunto, que vem falando dos fluxos migratórios, tá? Aqui no continente americano, certo? Daí pega um pouquinho da história também. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Já estou na página. E a primeira questão, ele pede para analisar esse gráfico. Então, ele fala ali, observe a composição dos setores econômicos na participação do Produto Interno Bruto do México e responda as questões a seguir. O que a gente... O gráfico está muito evidente aqui para vocês, né? Que o setor terciário, ele acaba abrangendo a maior parte dos trabalhadores nesse setor, né? O secundário vem em segundo lugar e, por último, vem o setor primário, que são todas as atividades do campo. Então, só relembrando, o setor terciário pega o comércio e prestações de serviço. O setor secundário, ele vai pegar as atividades da industrialização, o setor industrial, e mais a construção civil. E o setor primário são todas aquelas atividades do campo, agricultura, pecuária, extrativismo, tá? Então, o gráfico mostra aqui que 62% é o setor terciário. Então, a maior parte dos trabalhadores estão voltadas a esse setor. Em segundo lugar, vai ficar a construção civil e a industrialização. E, por último, vai ficar o setor primário, com agricultura, pecuária e extrativismo, né? Por que o setor primário acaba sendo sempre menor? Isso na grande maioria dos países, tá? E no México não é diferente. O setor primário, como ela envolve o campo, a área rural, hoje, de uns anos para cá, o que acontece muito? Até os filhos, né, dos agricultores, eles mandam esses filhos para a cidade para estudar, né, ter um conhecimento a mais, fazer toda a parte escolar, fazer uma graduação, um nível superior, se especializar. E muitas vezes esses filhos que vão para a cidade para trabalhar, para estudar, principalmente, eles vão voltar muito para a questão da empresa e da família. Então, muitos vão para a cidade, se especializam, estudam, entram no conhecimento geral sobre aquele determinada profissão que ele está exercendo e muitas vezes está ligado à empresa da família. Tá? E outro detalhe, o campo, ela mecanizou muito. Então, ela está muito transformada, assim como a área rural. Então, a área urbana, desculpa. Então, isso faz com que a área rural, ela mecanizada, faça diminuir o número de trabalhadores no campo também. Tá? Então, aqui no caso, a gente vai colocar o setor terciário em primeiro lugar, abrangendo o maior número de trabalhadores, em segundo, o secundário e, por último, o primário. E outra coisa que eu queria reforçar aqui, que ele vem trazendo na apostila para vocês, o México ele pode ser considerado um país que transforma e vende produtos manufaturados. O México ele é um país em desenvolvimento, assim como o Brasil. Só que o México também é um país industrializado, assim como o Brasil. Tá? Então, hoje, o Brasil, o México, a Argentina, o Chile, países da América Latina, esses são industrializados. Então, além deles exportarem matéria-prima, eles também exportam produtos industrializados. E o México não é diferente. Tá? A número 2 tem esse trecho, né, do texto que era para ser lido e fazer a sua resposta. Mas em relação ao noticiário, ele pergunta assim na letra A. Qual é a relação existente entre a instalação da empresa automobilística citada e o setor industrial canadense? Gente, eu tenho aqui o setor de infraestrutura, o setor industrial é um dos setores de base da economia canadense. Então, é importante o investimento, é importante todo a infraestrutura adequada para comportar essas indústrias, tá? Então, o Canadá, assim, como os Estados Unidos, ele já vem de muito tempo como um país industrializado. Então, isso faz com que ele cresça muito nesse setor, tá? Então, por ser uma base industrial importante, o automobilístico, a relação
entre o setor industrial canadense e a indústria automobilística é que ela traz uma importância muito grande no setor industrial do Canadá e fortalece no PIB deles, né, na produção interna bruta. A letra B, qual o papel dos subsídios do governo e do Centro de Pesquisa das Universidades, principalmente de Windsor, para a instalação dessas novas unidades? Gente, quando se fala subsídios, uma coisa que vocês não podem esquecer, subsídios são incentivos, principalmente financeiros, por parte do governo. No caso ali, ele fala do governo e do centro de pesquisa, né? Quanto mais proporcionar incentivos financeiros às indústrias, até mesmo aos agricultores, por exemplo, no campo, mais eles conseguem investir, certo? Mais eles conseguem investir. Então, o subsídio é uma ajuda, vamos dizer assim, é uma ajuda que o governo proporciona aos donos das grandes empresas, até mesmo da área rural, de agricultores, para que eles possam investir na sua propriedade, no seu bem particular, para produzir cada vez mais, né? Então, quanto mais se investe, quanto mais tem a ajuda do governo para que o dono daquela empresa possa investir, mais ele vai ganhar, mais ele vai produzir. E isso o governo também ganha, o país também ganha, porque a produção aumenta e o capital vai aumentar, né? Circulando pelo nosso governo, pelo nosso país, tá? Então, não é diferente em relação ao que o trecho vem trazendo do texto, tá? Gente, se tiver alguma coisa para corrigir, pare o vídeo e depois retornem, tá? De muitos eu já corrigi, que me encaminharam, mas aqueles que não encaminharam, por favor, faça a correção e me encaminhe já corrigido, para que eu possa colocar no diário, tá bom? A número 3. Sobre o processo de industrialização que se desenvolveu na América Central, é correto afirmar que, como já está aparecendo ali para vocês, ele está assinalado com a letra C, está intimamente ligado ao setor primário, realizando, sobretudo, o beneficiamento de seus produtos agrícolas e seu processamento para exportação. Tá? Na verdade, uma base muito forte da América Central é a agropecuária. Só que a agropecuária está muito vinculada às indústrias, né? Então, ela vai tanto ser produzida, vai ser transformada nas indústrias para o mercado interno, mas também para exportação, tá bom? Depois nós temos a número 4, tem esse mapa mostrando as principais empresas do México, né? E ele pede aonde se concentra mais essas empresas na questão, em qual região do país esse tipo de empresa está concentrada e qual a justificativa da localização. Gente, essas empresas maquiladoras são empresas que têm uma importância muito grande de transformação. Então, elas estão mais ao norte do México. Por que o norte do México? Porque o norte do México ele faz fronteira com os Estados Unidos. Aqui, ó, voltando aqui para o mapa, elas vão se localizar mais nessa região aqui. Faz fronteira com os Estados Unidos. Tá? Então, a gente sabe que o México ela tem uma relação econômica muito grande com os Estados Unidos. Tá? E vice-versa. Porque como o México é um país em desenvolvimento, a mão de obra é mais barata, a matéria é mais barata. Então, muitas empresas norte-americanas são instaladas no México. E as empresas mexicanas, que são nacionais, elas ficam instaladas próximo à fronteira norte-americana, porque o que é produzido também é comercializado com os Estados Unidos, tá? Então, isso acaba sendo uma grande vantagem para os mexicanos, no caso. E outro detalhe que a gente tem que ressaltar, que vou abrir um parênteses aqui, muitos mexicanos migram para os Estados Unidos, certo? Para tentar melhorar sua condição de vida, trabalhar nas indústrias norte-americanas. Então, quando o México começa a instalar mais indústrias no norte do México, os Estados Unidos incentiva isso, porque ele quer que os mexicanos fiquem no seu país e não venham para os Estados Unidos, né? Então, ele ajuda também no investimento dessas indústrias mexicanas ao norte do país. Tá? Ainda mais faz fronteira com eles e eles não têm que sair do seu país para ir para os Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos teve uma participação nessa ajuda, nessa construção de indústrias mais ao norte do México. A número 5, também tinha que ler o trechinho ali sobre a questão da produção de petróleo nos Estados Unidos e pergunta assim, como esse aumento afeta a produção industrial dos Estados Unidos?
Ele afeta positivamente, tá? Ele afeta porque a produção de petróleo faz com que gere mais energia e mais produção na área industrial norte-americana, tá? Então, afeta positivamente, não negativamente. Na letra B, quais regiões estadunidenses se beneficiam mais com o aumento da produção de petróleo? Tá? Então, aqui ele vai colocar mais ao sul do norte-americano. Então, a indústria hoje dos Estados Unidos está espalhada por todo o seu território. A industrialização norte-americana ela nasce no nordeste dos Estados Unidos, onde tem muitos recursos minerais, mas com o tempo ela vai se espalhando por todo o território norte-americano. Então, o sul acaba se beneficiando com esse tipo de produção do petróleo que o texto vem trazendo para vocês, tá bom? A número 6, quais as principais características do processo de industrialização dos países da América do Sul e em qual contexto foi formado o seu parque industrial? Gente, a industrialização, ela chega aqui no Brasil, por exemplo, no século XX. Então, ela começa a chegar a partir da década de 30, mas ela vai se desenvolver mais a partir da década de 70, que ocorre um investimento maior no setor industrial brasileiro. Tá? Então, ela começa a se desenvolver. Comparado com a industrialização norte-americana, comparado com a Revolução Industrial na Inglaterra, que é onde nasce a industrialização, comparado com a industrialização japonesa, alemã, ela é tardia, porque ela veio lá no século XX, imagina, a Revolução Industrial foi século XVIII, 2 séculos depois que chega a industrialização no Brasil, século XX. E só vai se desenvolver mesmo a partir da década de 70. Então, é um processo industrial tardio, chegou bem mais tarde, mas ao mesmo tempo ela foi rápida. Tá? Então, de 70 para cá, a industrialização brasileira se desenvolveu muito rápido. Ela vem crescendo muito rápido. Tá? E esperamos que cresça mais para que gere mais capital também para o nosso país e mais investimento em outros setores. Tá? Mas ela é tardia e rápida, essa é a característica. E o contexto da chegada desse parque industrial foi se desenvolver mais na década de 70, mas a indústria ela começa lá em 1930 a chegar a 1940, tá bom? Certo, gente? Agora, a gente vai para o último assunto, que é o fluxo migratório e a constituição da população americana. Eu acredito que vocês tenham visto, página 228, tá, gente? Que vocês tenham visto alguma coisa em história, tá? A gente sabe que quando houve... eu comentei com vocês sobre os 2 tipos de colonizações que ocorreram na América, tanto a de povoamento quanto a de exploração, com colonizadores diferentes, né? O de povoamento pegando mais a parte dos ingleses, dos franceses, e a América Latina, muito forte os espanhóis e os portugueses. Né? Então, quando chegaram aqui, havia o povo nativo em nosso continente. Né? No caso aqui do Brasil, a gente sabe muito bem que são os indígenas, né? O nosso povo nativo. E chegou os europeus, né? Desenvolvendo toda a colonização aqui, no caso os portugueses, que com o tempo foram trazendo também os negros africanos trabalhando como escravos. E aí acabou fazendo toda a constituição da população brasileira, que até o ano passado, no 7º ano, a gente trabalhou um pouco sobre isso. Certo? E os outros locais da América, tem um destaque aqui que o livro traz, que são os povos pré-colombianos, povos nativos de algumas áreas da América Latina, quando os espanhóis, por exemplo, chegaram para colonizar. Então, os povos pré-colombianos, de repente, vocês já têm visto alguma coisa em história. Então, ele destaca quem? São os maias, os incas e os astecas. Então, aqui, ó, no parágrafo de vocês, estão vendo aqui, ó, quando fala maias, incas e astecas, eu queria muito que vocês grifassem na apostila, que ele está destacando sobre os povos pré-colombianos, os povos nativos, que quando os espanhóis, principalmente, chegaram aqui, eles encontraram. No nosso caso, que vieram os portugueses, eles encontraram os indígenas. Deixa eu só interromper aqui e compartilhar de novo com vocês uma imagem aqui, ó. Eu tenho esse mapa... já aparece aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu tenho esse mapa aqui, ó,
dos astecas, incas e maias, aonde é que eles se localizavam, né? Com a chegada dos colonizadores. Então, a região, pegando ali os astecas, pegando o México, né? Que a gente sabe que tem algumas construções feitas por esse povo pré-colombiano, os maias pegando alguns países ali da América Central e os incas pegando aqui, principalmente Peru ali, né? Alguns países da América do Sul. Então, mais para vocês terem uma ideia de localização aonde esses povos nativos viviam com a chegada dos colonizadores, tá? Então, o que eu vou destacar em relação a esses povos pré-colombianos, gente? Eles são um povo de muito conhecimento. Então, eles tinham muito conhecimento na escrita, eles tinham muito conhecimento na matemática, conhecimento na arquitetura. Até hoje, as construções feitas pelos astecas, pelos incas, pelos maias, prevalecem até hoje, né? E muitas vezes, hoje, sendo considerado pontos turísticos, né? Então, quando você remete a século passado, muitos anos atrás, as construções estarem ainda intactas, podemos dizer assim, é formidável. Né? Um momento em que os maias, incas e os astecas não tinha a tecnologia que hoje se tem, não se tinha tanto conhecimento que hoje se tem. Então, eram povos extremamente inteligentes para a época, de grande conhecimento na arquitetura, como eu falei, na matemática, de cálculos, até para construir. Outro conhecimento importante, a questão do conhecimento astronômico, né, das estações do ano. Então, isso tudo, a gente, quando fala dos povos pré-colombianos, são destaques, são características muito fortes desses povos, tá? Só que eles viviam muito parecido, podemos dizer assim, com os indígenas. Eles viviam coletivamente, caçando, pescando, fazendo agricultura, né, fazendo alguns plantios. Então, eles têm uma característica semelhante de produção, como é o caso do nosso aqui, dos indígenas, tá? Então, não tinha aquela individualidade, certo? Mas o conhecimento que eles traziam para a época era muito grande. Então, quando os colonizadores chegaram aqui, encontraram esses povos pré-colombianos. Aqui tem a imagem, né, do povo inca, né, Machu Picchu, da construção que foi feito, né? E hoje é uma área turística, né, gente? Muita gente vai para o Peru e ir lá e não visitar não tem como. É turismo muito forte nessa área, tá? Então, essas construções permanecem até hoje. Aqui também tem um mapa mostrando os povos nativos, né, principalmente indígenas, não esquecendo, além dos povos pré-colombianos, astecas, incas e maias, tinha os indígenas do norte e os indígenas aqui do sul. Tá? Então, os indígenas do norte, um pouco diferente dos nossos indígenas aqui, em algumas características, principalmente com vestimentas, tá? Então, mas tinha os indígenas do sul e os indígenas do norte também, além dos astecas, incas e maias, tá, gente? E a gente sabe que esses povos fizeram com que a nossa cultura tenha presente essas características. No nosso caso, na cultura brasileira, a gente tem a característica dos povos indígenas, né? Que ainda estão presentes no nosso território, uma parcela muito pequena, mas ainda tem. A mesma coisa são os outros povos americanos, que vai ter, na sua característica cultural, as origens dos povos pré-colombianos, dos astecas, dos incas, do maias, dependendo a localização em que está, certo? Aí aqui ele vem relembrando um pouquinho vocês o domínio territorial dos europeus sobre os povos indígenas. Teve uma questão em umas atividades anteriores aí, que até a gente corrigiu, que ele ressalta muito, né? Os colonizadores, quando chegaram aqui, trataram muito mal, assim, os povos originários, né, daqui. Então, a gente sabe, por a gente ter uma história muito forte aqui do Brasil, em relação à colonização dos portugueses e o que eles fizeram, né? A gente sabe que os indígenas, eles foram maltratados, né? O desaparecimento de boa parte de indígenas foi devido a esses maus tratos, eles foram escravizados também, né? Além disso, os indígenas sofreram com as doenças trazidas pelo branco europeu,
né? Então, isso nos mostra o quanto foi doloroso para os povos nativos com a chegada desses colonizadores, né? Então, não foi tão fácil assim, né? Então, perdas de terras, né? Que é um outro aspecto também para a gente relembrar, tá? Então, os indígenas sofreram muito com o comportamento dos colonizadores perante aos seus povos, né? O tráfico negreiro na América, então a gente sabe que os negros africanos vieram como escravos, né? Como escravos forçadamente, não veio por conta própria, eu quero ser escravo e venho, de maneira alguma. Isso foi a mando dos colonizadores. Então aqui o mapa ele mostra aqui embaixo a rota do tráfico de escravizados na América, né? Então olha quantos locais aqui do continente americano que veio a mão de obra escrava, né? E no Brasil a gente sabe que em torno de 40% dos negros escravos vieram para o Brasil, tá, gente? Trabalhar como escravos. Mas a gente percebe aqui vários pontos do continente americano nesse período de colonização, a chegada de mão de obra escrava também, tá? Aí eu quero chegar num ponto que eu não sei se vocês já sabem, mas quando fala taxa de imigração, ele está se referindo a uma diferença de quem entra e de quem sai, tá? Aí tem o saldo positivo e o saldo negativo, né? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Então, aqui, ó, uma das maneiras de conhecer as dinâmicas migratórias de países ou regiões é analisando as taxas de migração. Eu quero que esse parágrafo aqui vocês grifem, tá bom? Essa taxa consiste no cálculo entre a diferença do número de emigrantes e imigrantes de um país ou território em determinado época, né, tempo. Quando a taxa é negativa, significa que há mais pessoas que emigram desse país. Quando a taxa é positiva, mais pessoas imigram para esse país. Por exemplo, os Estados Unidos vai ter um saldo positivo, né? Por quê? Porque ele está recebendo muitos imigrantes, certo? Agora, se a gente pega um país que sofre muito com emigração, imigrantes saindo do seu local de origem, eu vou ter um saldo mais negativo, tá? Então, essa taxa de imigração é a diferença da emigração com a imigração, tá? Se é um país que recebe muitos imigrantes, o saldo vai ser positivo. Agora, se é um país que sai mais do que entra, eu vou ter um saldo negativo. E aqui ele mostra um pouquinho da taxa de imigração de 2017, né, na América Latina e Caribe, e depois América do Norte. Então, percebam que a América do Norte está positiva, ou seja, é um local que recebe muitos imigrantes. E a América Latina, a gente sabe que sai muita gente da América Latina em busca de outros locais para melhorar sua condição de vida, tá? Aí aqui mostra a taxa de imigração em 2017, também, tá? Aqui de alguns países. O Brasil ainda fica com um saldo positivo, ainda mais que a gente recebeu nesses últimos anos os venezuelanos, né? Que se refugiaram, os haitianos também. Vem muita gente para cá, mesmo sendo um país em desenvolvimento, mas em relação ao seu país, o Brasil economicamente está melhor. Agora, se a gente pega os Estados Unidos e Canadá, olha o saldo dele, né? Então, realmente vai ser extremamente positiva, porque são dois países desenvolvidos, que têm uma economia extremamente avançada, tecnologia também, né? A qualidade de vida é muito melhor, né? Muito alto IDH. Então, isso faz com que muita gente busque esses dois países aqui na América para tentar melhorar a sua condição de vida. Então, eles vão ter um saldo positivo, tá? Certo, gente? E aqui fala dos imigrantes na população. Então, Belize tem mais nativos do que imigrantes. Isso para todos eles, né? Ó, os nativos têm bem mais em relação a Belize, Argentina, Canadá e Estados Unidos. Belize fica na América Central. Argentina, América do Sul, né, gente? E Canadá e Estados Unidos na América do Norte. Certo? Ok. Então, aqui, o que a gente tem que... vamos resumir da seguinte maneira. Lembrando das colonizações, né? Então, houve os colonizadores
chegando em território americano, né? Tanto na parte mais ao norte, com uma colonização mais de povoamento, e a parte mais ao sul, uma colonização mais de exploração, né? Então, lá para cima, no norte, ingleses e franceses, e pegando aqui o que a gente chama de América Latina, os espanhóis e portugueses, né? O que ele ressalta também são os maus tratos que os povos nativos sofreram com os colonizadores e também trazendo os negros africanos como escravos, tá? Então, ele ressalta isso. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que ele ressalta aqui na apostila, é a taxa de imigração, que ela pode ser positiva ou negativa. Positiva quando recebe muitos imigrantes. Negativa quando tem mais emigrantes saindo do seu local de origem, tá? E, para finalizar, não esqueçam, qualquer fluxo migratório, a grande maioria dela é para melhorar a sua condição de vida, melhorar salário, estudo, ter uma vida melhor, né? Financeiramente, socialmente, certo? E tem as outras migrações, a gente sabe que às vezes é para fugir de uma guerra, de um conflito, de uma crise econômica, que aí entra a questão dos refugiados, né? Que também acaba gerando um dilema para esses povos, né? Querer buscar locais que tenham uma vivência melhor com a sua família, né? Enfim, tá, gente? Então, a América, ela é um continente que busca muito, né? Principalmente Estados Unidos e Canadá, para tentar melhorar sua condição de vida. Então, muitos latinos acabam indo, né, para os Estados Unidos e Canadá. Canadá, na verdade, ele é multicultural, é um país multicultural. Por quê? Porque ele sempre recebeu muitos imigrantes de tudo quanto é parte do mundo. Então, aqui na América Latina também se recebe muitos imigrantes no Canadá. E a gente sabe que todo país tem restrições, né, gente? Passa por um processo de restrição, né? Tem que estar tudo muito certinho com a sua documentação para realmente conseguir entrar e poder tentar mudar a sua vida nesses locais. Certo, gente? Era isso. Então, essa última parte, ele vem falando do processo migratório. Daí ele lembra, como eu falei, da questão da colonização. E hoje que a gente sabe que a maior parte se sai do seu local de origem, mas para melhorar a sua condição de vida econômica e social, né? A gente sempre busca isso, né, gente? Melhorar sempre, tá? As atividades que eu vou passar do COC 3, para a gente fechar o COC 3, eu vou colocar no Clipe Escola, tá? Quando for o link do vídeo, desse vídeo, tá junto às atividades abaixo, tá? Quais questões que vocês têm que fazer, certo, gente? Fica mais claro do que eu falar aqui, pode se perder com o que eu for falar, tem que voltar daí o vídeo, assim não, fica registrado lá no clipe quais são as questões que vocês têm que fazer, tá bom? Outra coisa, por favor, se cuidem, né? Tentam não sair de casa, né? Para cuidar da sua saúde, cuidar de quem está no lado, né? Principalmente os familiares, se tem amigos mais próximos. Então, vamos cuidar, né, da gente, cuidar de quem está ao nosso lado. Se realmente tiver que sair, coloque máscara, tá, gente? Por favor, mas se cuidem. Precisamos que todo mundo tenha essa consciência, tá bom? Gente, beijos. Até a live também, até a próxima videoaula, tá? E faça as atividades que constam lá no Clipe Escola, certo? Um beijão, gente!